milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Olha, eu não tenho explicação pro porquê Deus faz as coisas de um jeito ou de outro. Eu não tenho explicação. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue contínuo e pela lei não poderia jamais sair de casa, não é? Fluxo de sangue significa que ela tinha uma menstruação permanente, perdia sangue, coisa séria. Para o judeu significaria que qualquer pessoa que tivesse contato com ela se tornava contaminado. Então era uma pessoa não só que sofria pela sua enfermidade, como sofria pela discriminação, sofria porque ninguém queria estar perto dela, sofria porque todo mundo não queria ficar impuro, e a situação terrível. E ela sai de casa, enfrenta certamente a sua família que falou mal dela, seus vizinhos que falaram mal dela, para encontrar Jesus. E quando ela toca em Jesus, ela é curada, mesmo sem falar com Jesus. Por quê? Jesus não podia curar ela lá onde ela estava, sem ela ter que passar por essa humilhação? Podia, mas Deus tem um jeito diferente. Zaqueu sobe na árvore, sobe numa árvore, sendo um homem importante, rico, não quis nem saber, era de baixa estatura, subiu na árvore e ficou esperando Jesus passar. Jesus parou e disse: Zaqueu, hoje eu vou na sua casa. Ninguém queria ir na casa do Zaqueu. Zaqueu é um cobrador de impostos de um país explorado e dominado pelos romanos. Quer dizer, alguém que ninguém queria estar junto. E ele fala: eu, Jesus, vou na tua casa. E não pediu para Zaqueu dar as coisas para os pobres, não pediu para Zaqueu devolver o que ele roubou na cobrança dos impostos, não pediu nada disso. Zaqueu desceu e falou: se eu roubei alguém, eu vou restituir em quádruplo. E vou, enfim. Zaqueu toma a decisão sozinho. Jesus não cobra nada. Não cobra nada. Porque ninguém merece o milagre. Ninguém merece. Ninguém. Eu não mereço. Ninguém merece. Então ele não cobra. Ele dá. E você decide o que você quer fazer com a tua liberdade. Você decide se você quer servi-lo mais ou não. Ele não vai cobrar, ele te dá. Fale para o irmão: você não merece, mas ele vai te dar. Não merece, você tem manias, você tem fraquezas, você mente, exagera, faz coisa que não devia, não é? Tem talvez os seus vícios. Não merece. Aliás, se alguém aqui acha que merece, por favor, se retire para não nos contaminar, porque aqui a maioria não merece. Não merece. Não merece. Nós somos um monte de pecadores com defeitos, uns mais, outros menos, uns mais fiéis, outros menos, mas ninguém aqui tem balança, ninguém consegue saber quem pesa mais. Ninguém sabe. Talvez eu seja mais levinho, ou não. Talvez você seja, talvez você que todo mundo pensa que é mais pesada, é mais leve, porque os teus pecados podem para Jesus não significarem aquilo que as pessoas pensam. Você não merece. Sidney, você não merece. Paulo, não merece. Mas ele: desce dessa árvore aí que eu vou comer na tua casa. Desce dessa árvore aí, porque hoje a salvação entrou na sua casa. Por isso eu vou dizer: Senhor, lá na minha casa está a bagunça, mas você pode entrar,
porque eu preciso. Quem quiser acompanhar a palavra de Deus hoje, está em Mateus capítulo 18, versículo 19. Mateus capítulo 18, versículo 19. Quem tiver a Bíblia pode abrir e acompanhar. Quem tiver a Bíblia no celular pode pegar também a Bíblia no celular. Aliás, baixa o aplicativo, tem a Bíblia Ave Maria no celular, tem a de Jerusalém também, é gratuito, e a gente tem que acompanhar, tem que ter a Bíblia na mão. Às vezes a gente tem lá só aplicativo para ver vídeo, ver piada, ver conversa, tem que ter a Bíblia também. Então está lá e diz, versículo 19: digo-vos ainda isto, se 2 de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, consegui-lo-ão de meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Palavra do Senhor. Veja, eu citei esse texto de memória, para que todos já ouviram muitas vezes, então tenho certeza de que ninguém duvidou de que era um texto da palavra de Deus e não um texto que eu estava inventando. Mas por que eu fiz questão de hoje querer falar desse texto? É porque as pessoas estão se tornando muito individualistas. Elas não conseguem ter um pedido em comum, ter um pedido que seja bom para todos. A pessoa até cede para fazer o pedido do outro. Ah, fulano está com câncer, então vou pedir por ele junto, porque o problema dele me parece que é maior do que o meu. Ah, ciclano está com depressão, a filha, o filho já quase tentou se matar, então vamos orar juntos por ele. No fundo, é mais bom, eu acho que o problema dele é maior que o meu. Mas não é uma oração conjunta, aquela que a gente senta e fala, o que nós precisamos? O que nós precisamos orar juntos? O que o Senhor quer fazer? Eu lembro que era comum, a Áurea vai lembrar disso também, as pessoas se reunirem para rezar, além do grupo de oração, e tentarem ouvir a Deus para rezar na direção do que Deus queria fazer. A gente não consegue mais saber o que Deus quer fazer, e o que Deus quer fazer é maravilhoso. O que Deus quiser fazer nas nossas vidas e no mundo é fantástico. Nós não conseguimos, porque nós estamos com a nossa mente povoada dos nossos interesses e das nossas necessidades. Estamos vivendo um tempo de muito egoísmo. Tanto é que, certamente, a depressão, o sofrimento psíquico, é uma violência na vida de muita gente. Mas eu percebo, atendendo centenas de pessoas, para não dizer milhares que eu já atendi, quantas pessoas que esta situação surgiu depois de uma frustração pessoal. Ah, meu marido saiu de casa. Aí passou alguns meses, depressão. Os filhos que já têm que sofrer porque não tem mais o pai. Os filhos que já têm que penar porque o pai já às vezes saiu e não atende financeiramente as necessidades, ainda vão ter que carregar a mãe em depressão, porque está sofrendo. E eu entendo que o sofrimento é grande, mas eu quero te perguntar de coração profundamente sincero: a gente está só conseguindo olhar para a gente mesmo. Então as coisas que não se resolvem na nossa vida se tornam sofrimentos muito grandes, e nós queremos que Deus resolva somente aquele problema, e a gente não pergunta: Senhor, o que queres? Porque queremos orar juntos, e queremos juntos pedir a solução que você tem. Será que Deus quer curar todos?
Minha mãe sempre conta uma história, porque eu não me lembro, de eu ter ido junto com eles levar a minha irmã caçula, que tinha uma doença que ninguém sabia o que era. Depois se descobriu que era um câncer que se escondia atrás da medula óssea e não aparecia nos exames. E nós fomos levá-la para que o padre Bernardo, que tinha era conhecido por Deus usar muito ele para curar os enfermos, e ficou famoso com isso, não é? E Deus usava muito mesmo. Muita gente recebeu milagres das mãos dele, Deus usava ele. E nós fomos lá. Eu tinha 14 anos, fui irritado, né? Porque não sabia o que ela tinha, a gente não sabia que ele ia morrer daquilo ou não. E eu lembro que a minha missão era levar cadeira de rodas, então eu ia reclamando, né? E aí chegou lá o padre, diz minha mãe, que o padre pegou ela no colo e foi diante do Santíssimo e ficou lá, parado, rezando. Ela não sabia o que ele estava rezando, imagino, talvez até, quem sabe, em línguas vai saber. E depois ele devolve para o meu pai e diz para o meu pai: às vezes Deus vem e escolhe uma flor para enfeitar o seu altar. Você acha que meu pai ficou contente? Vocês acham? Claro que não. Meu pai não queria ver aquele padre nunca mais na vida. O que ele queria ouvir? Deus vai curar tua filha. Fica tranquilo. Amanhã ela vai estar curada. Mas era verdade? Não era. Deus tinha outro projeto. E o padre foi sincero em dizer qual era o projeto. Mas a gente não queria aquele projeto. Aquele projeto, para o nosso entendimento, era um projeto ruim. Um projeto que tirava quem amávamos, quem meu pai e minha mãe amava, que tirava a sua filha querida, que, enfim, era um projeto ruim para eles, aos nossos olhos. Hoje, passados, deixa eu ver, sei lá, 40 anos, mais, não é? 40 anos, 40 e poucos anos desse dia, eu olho para trás e falo: aquela flor no altar de Deus no céu startou um processo que salvou milhares de vidas. Porque aquela flor startou a conversão da minha mãe, conversão da minha irmã, conversão das minhas irmãs, por último a minha conversão. Por último ainda, a conversão do meu pai. Meu pai certamente não pôde ser instrumento de salvação, me parece, talvez lá no céu, mas a minha família inteira só trabalhou para isso. Meus olhos não enxergam, porque eu quero resolver o quê? A minha necessidade. A minha necessidade. Esses dias eu falei uma coisa para um homem, ele ficou tão bravo comigo, porque ele veio falar da sua situação financeira que estava realmente difícil. E enquanto eu rezava por ele, eu tive uma visualização da Segunda Guerra, quando uma cidade da Itália tinha sido invadida e todo mundo perdeu tudo. Os nazistas tomaram as principais propriedades para fazer delas pontos do gerenciamento daquela cidade. E aí ele disse para mim: olha, meu pai sempre diz que o meu avô, quando veio para o Brasil com o pai dele, dizia que eles tinham uma casa maravilhosa na cidade, e exatamente os que tinham as melhores propriedades tiveram que fugir ou foram mortos, porque iam ser estabelecidos naquele lugar casa dos generais, prefeitura dos nazistas naquela cidade da Itália. Então eles tiveram que fugir e vieram miseravelmente para cá.
E eu falei, a visão que Deus me deu é de que lá naquela cidade, antes do teu bisavô vir para cá, ele estava passando fome. Ele estava desesperado porque ele não ia ter como cuidar do seu filho. Que a sua família tinha perdido tudo e eles ainda podiam perder a vida e tiveram que dar um jeito de embarcar escondido num barco, acabar estando num país de língua diferente, num país estranho, sem um tostão no bolso, sem nada para sobreviver. E eu disse para ele, se teu bisavô tivesse achado que a vida dele não tinha importância, porque ele não tinha mais dinheiro, porque ele tinha perdido tudo e tivesse tirado a vida, o que seria? Você existiria? Teu pai existiria? Às vezes a gente está tão fechado na dor que a gente não vê que tem coisa muito melhor, que com Deus o poder acontece e Deus vai fazer milagres de outras maneiras. O que Ele está dizendo é: parem 2 ou 3 para me ouvirem e pedirem o que vai fazer diferença, que eu vou dar para vocês o que vai fazer diferença. Que pode ser a cura do câncer, o pezinho que desentortou, o milagre do joelho, mas pode ser outras coisas, porque Deus tem coisas melhores para todos nós. Para todos nós. Você acredita? Então fica de pé. Pegue na mão das pessoas perto de você. A palavra diz: quando 2 pedirem, meu Pai os ouvirá lá no céu. Que palavra forte de Jesus. É claro que aqui não vai dar tempo de você ouvir o que é que Deus quer que você peça. Mas mesmo assim, pergunte para o seu irmão, o que vamos pedir? Eu sei, a maioria não vai ter uma ideia, mas conversem um pouquinho, o que vocês vão pedir? Talvez o Senhor queira que as coisas comecem a ter paz antes de resolver outros problemas. Talvez o Senhor queira te dar prosperidade, porque Ele tem um projeto e você vai ser usado por isso, não sei. Eu só sei de uma coisa: a gente precisa aprender a pedir o que Deus quer, porque o resto não vale nada e não compensa. Não compensa. Não compensa. Senhor, estamos em mais do que 2 aqui, mais do que 2, e queremos, Senhor, que Tu faças maravilhas, que Tu nos abençoe, que Tu nos conceda e que o Pai nos escute. Temos irmãos na UTI, temos filhos, temos gente sofrendo muito, temos. Não sei, Senhor, o que queres fazer, mas eu confio em Tuas mãos. O impossível Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós. O impossível a nós. Ele pode realizar. Senhor, nós Te louvamos e Te bendizemos, porque sabemos que milagres estarão acontecendo nessa nossa oração final. E por isso Te louvamos e Te bendizemos, na certeza de que veremos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.